Olá, bom dia. Eu acordo nessa manhã para contar um segredo para ti. Sabes por que os líderes adventistas do sétimo dia guardam a mensagem da saúde? Fica ligado nesse vídeo. Hoje vais saber por que os líderes adventistas do sétimo dia guardam a mensagem da saúde. Mas antes de irmos para a mensagem, gostaria de ler aqui um trecho do livro da irmã Ellen White, Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 23, para incentivar os nossos líderes a começarem uma reforma da saúde. Líder, eu amo você, não tenho nada contra você, mas preciso trazer essa mensagem para ti como líder, porque estás correndo um perigo por continuar a caminhar onde caminhas. Máxima atenção nesse vídeo, não ignore algo importante. Eu amo vocês, por isso que eu trago as mensagens que mostram que estamos em perigo. Eu e você merecemos a salvação. Fique ligado. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 23, sob o tema Força para resistir mediante jejum e oração. Esse é o subtema. Diz o seguinte: se o nosso apetite clama pela carne de animais mortos, é uma necessidade de jejuar e orar para que o Senhor dê a sua graça para negar-se à concupiscência carnais que combatem contra a alma. Jejum benéfico ao mudar de um regime carnívoro e de comida requintada. Líder, você é o nosso líder. A mensagem da reforma da saúde diz o seguinte no livro de Eventos Finais, capítulo 6, diz assim, que todos aqueles que comem carne estão meio convertidos. E você é um líder. O líder não é meio convertido. O líder não é recém-batizado. Você é nosso exemplar. Você é nosso pai da fé. Você é que nos lidera. Você é Moisés que está nos levar para a Canaã Celestial. Por favor, volte para o desígnio original. Volte para o desígnio original. Se não estás a conseguir ser um reformador, conseguir obedecer essa lei da reforma, lei da saúde, a Bíblia diz que se o nosso apetite clama pela alimentação carne, então nós devemos orar e jejuar para que Deus nos dê força. Não estás a conseguir pela tua força? Peça a Deus. Ore, dobre o joelho, jejue, não sei quantos dias, só Deus sabe, mas que precisa jejuar, como líder, precisa jejuar. Porque você é o nosso exemplar, você que tem que nos dar força, você é o nosso pai. Eu não tenho nada contra os líderes, até porque também eu sou líder, eu sou diretor do evangelismo da minha igreja, também sou um líder. Por essa razão que eu tenho essa força e essa coragem de fazer a reforma de saúde, porque eu sou um exemplar, devo dar exemplo à igreja. Então você que está comigo, és um líder mais superior a mim, então força, vais conseguir, jejua e ore. Agora vamos porque os líderes adventistas do sétimo dia guardam a reforma da saúde. Máxima atenção nessa leitura e estamos juntos. Livro é Jesus, meu modelo. O tema é os líderes e a reforma da saúde. Vê o que diz ali. Vinde e vede as obras de Deus, tremendo feito para com os filhos de homens. A igreja está fazendo história, cada dia é uma batalha e uma marcha, cada dia. Achamos-nos cercados de inimigos invisíveis por todo o lado. Nós estamos cercados por inimigos invisíveis por todo o lado. E ou vencemos pela graça que
nos é dado por Deus ou somos vencidos. Nessa batalha, ou vencemos ou somos vencidos. Insisto em que os que estão tomando atitude neutra contra a reforma de saúde se convertam. Insisto em que os que estão tomando atitude neutra contra a reforma de saúde se convertam. Porque os que estão tomando essa atitude para Deus estão meio convertidos. Os que estão contra a reforma da saúde, para Deus, estão meio convertidos. Você ouviu aqui a leitura. Então, irmão, se converta. No céu não vai lá um meio convertido. Esta luz é preciosa e o Senhor dá-me a mensagem de instar para que todos os que têm responsabilidade em qualquer ramo da sua obra cuidem para que ela tenha ascendência no coração e na vida. Unicamente assim alguém pode enfrentar as tentações que há no mundo. Tentações que há no mundo, porque algum dos nossos irmãos pastores, manifestam tão pouco interesse na reforma de saúde? Por que nossos líderes não manifestam ou manifestam tão pouco interesse na mensagem da reforma de saúde? Por quê? Vamos conhecer agora por quê. É porque as instruções quanto à temperança em todas as coisas se acham em oposição à sua prática de condescendência consigo mesmo. A razão está aqui. Ele ofusca a mensagem da saúde. Por quê? Porque ele faz o contrário. Porque a mensagem da saúde mostra para o povo o que ele é, na verdade. O seu caráter. Comer tudo. Tipo aqueles animais que não ruminam. Porco come, não rumina, não escolhe o que dá para comer, o que não dá para comer. Porco come tudo. Mesmo nosso filho recém-nascido, se ficar ali fora, o porco e encontrar, vai comer. E nós temos que ser temperantes. Porque nós somos o que comemos. Você, líder, tem que nos dar exemplo. A mensagem da saúde é mais rígida para os líderes que lideram a sua igreja, quanto aos membros normais. Por essa razão é que tu escondes essa mensagem. Não são todos líderes da Igreja do Sétimo Dia que não são reformadores, mas na sua maioria são todos carnívoros. Por isso é que quando uns líderes que são reformadores na Igreja Adventista do Sétimo Dia tentam trazer essa mensagem, logo aqueles que não são reformadores privam. São pedra de tropeço para aqueles que são reformadores. Então, irmão, se você é a pedra de tropeço para essa mensagem, como líder, eu aconselho-te, para de atrapalhar a obra do Senhor e mude. As escrituras são como um espelho. Sempre que você vai para um espelho, nota sempre no teu rosto uma falha. E você se preocupa em trocar aquela falha que está no teu rosto. Uma impureza, uma sujidade. E você se preocupa em tirar. Então, todas as vezes que você se encontrar com meus vídeos, eu falando da mensagem do Senhor, vai te chocar porque tens uma mancha. Porque a palavra do Senhor é um espelho que mostra os teus defeitos. Essa reforma de saúde mostra os teus defeitos. Por isso é que você esconde. Mas não esconde mais. Agora você vai para o espelho e tenta tirar aquilo que atrapalha a obra do Senhor. Aqui está a mostrar aquilo que você é. Por essa razão é que nós estamos a esconder aquilo que é a mensagem da reforma da saúde.
É porque em instruções quanto à temperança em todas as coisas se acham em oposição às suas práticas de condescendência consigo mesmo. Em alguns lugares, isso tem sido a grande pedra de tropeço que impede o povo pesquisar, praticar a reforma da saúde, ensinar a reforma de saúde. Homens alguns devem ser separados como mestre do povo, enquanto seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que o Senhor Deus deu a seu servo para apresentar relativamente ao regime posto, relativamente ao regime, pois isso trará confusão. Aqui a Malnaui está a dizer que nenhum líder, ou seja, que nenhuma pessoa deve se levantar como líder da igreja sem ser reformador. Nenhum carnível deve dirigir a igreja do Senhor. Está aqui. Nenhum carnível deve dirigir a igreja do Senhor. Então, se você é líder, ainda comes carne, se preocupa em deixar. E daqui em diante, daqui 2025 em diante, não podemos mais sentar o conselho ou a equipa das eleições, nomear alguém para dirigir a igreja se ele não for reformador. Isso é um pecado. O que é um pecado? O pecado é a transgressão da lei. E a lei da reforma de saúde, ou seja, a lei da saúde, proíbe alguém se levantar para ser líder sem ser reformador. Então, nós fazendo isso, estamos a pecar. Vamos parar de eleger pessoas que não são reformadores para dirigir a igreja do Senhor. Continuando. Sua desconsideração pela reforma da saúde o desqualifica para levantar-se como mensageiro do Senhor. Está aqui. Está aqui. Não pode. A luz comunicada pelo Senhor sobre essa questão em sua palavra é clara. E os homens são provados. Deus está nos provando. Ouve bem aqui. E os homens estão provados e experimentados de muitos modos. Se atendem essa mensagem. Toda a igreja, toda a família necessita ser instruída com referência à temperança cristã. Você e eu precisamos ser instruídos. A igreja toda precisa ser instruído sobre essa mensagem. Você não pode ser um opositor dessa mensagem. Você é um exemplar. Você é o nosso Pai. Você que nos guia. Você precisa se consagrar dia após dia, porque você que está nos liderar. Eu vou continuar com a leitura. Todos devem saber como comer e beber da maneira a conservar a saúde. O Senhor tem me revelado que muitos serão salvos de degenerescência física, mental e moral por meio da influência prática da reforma de saúde. A intemperança prejudica fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. E todo aquele prejudicado fisicamente, espiritualmente e psicologicamente, por não praticar a reforma da saúde, esse não herdará a vida eterna. Não herdará. Aqui a Bíblia está a nos mostrar. Ou seja, a Espírito da Profecia está a nos mostrar que nós seremos salvos por meio da obediência da reforma de saúde.
serão realizadas conferências e multiplicadas as publicações sobre a saúde. Tem que se realizar conferências e multiplicadas que? Conferências multiplicadas sobre o assunto da saúde. Seus princípios serão recebidos com agrado e muitos serão iluminados. Por quê? Por meio da reforma, da mensagem da reforma da saúde. As influências relacionadas com a reforma de saúde irão recomendá-las ao julgamento de todos os que desejam a luz. E esses avançarão passo a passo para receber as verdades especiais para este tempo. Assim a verdade e a justiça andarão junto. Só aceitando essa realidade é que você será justo, é que você será verdadeiro. A justiça e a verdade só andarão junto por meio da aceitação da reforma da saúde. Deus vai iluminar a tua mente. Deus vai trabalhar contigo. Deus vai te guiar os teus passos. A tua palavra terá um poder por você levar a mensagem da reforma de saúde. É a nossa prioridade. Eu já não venho aqui falar para tu guardares o sábado, porque você guarda o sábado. Você conhece bem o sábado. Você conhece a essência do sábado. Eu tenho que vir falar aqui as tuas falhas para melhorares. E eu vejo que o irmão está a falhar em questão da reforma de saúde. Por essa razão, eu venho por esse meio a explicar ao irmão, segundo o que eu aqui acabei de ler, que é um perigo nomear alguém que não é reformador, que come carne, para ser um líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja santa, pura, verdadeira. Então nós devemos escolher quem pode liderar essa igreja. É uma grande responsabilidade liderar essa igreja do Senhor. Sede santo, assim conforme o nosso Pai é santo. Puro, assim conforme o nosso Pai é puro. Se eu ferir sensibilidade de alguém, por favor, vão me perdoar. Mas eu não posso esconder essa mensagem, porque essa mensagem é a mensagem que pode mudar a tua vida. Porque é a mensagem que mudou a minha vida. Não consegues parar de comer carne branca e vermelha? A Malina White nos aconselha. Ore, jejue. Por intermédio da nossa força não vamos conseguir. Mas, pelo poder do Senhor, o Senhor vai trabalhar nossas vidas. Entreguemos as nossas vidas, as nossas mentes e o nosso apetite ao Senhor. E o Senhor vai melhorar o funcionamento da nossa mente, do nosso apetite. O Senhor vai lapidar o nosso apetite, vai lapidar a nossa mente, o nosso pensar e o nosso agir. E junto vamos atingir a Canaã celestial. Os outros no passado, nós somos o Israel espiritual. O Israel literal só não atingiu o caráter da perfeição por eles escolherem a carne como alimento. E isso lhes impediu de herdar a vida eterna. E a Bíblia diz, assim conforme aconteceu nos tempos remotos, irá de acontecer no tempo do fim. Assim conforme aconteceu com Israel literal, irá de acontecer com Israel espiritual. Então, irmão, fica alerta. O Israel literal não herdaram a vida eterna porque não guardaram bem o sábado. O Israel literal não herdaram a vida eterna porque desvalorizaram a reforma da saúde. Desvalorizaram a mensagem da saúde. E nós também, por desvalorizar a mensagem da saúde, não vamos herdar a vida eterna. Líder, deixa de seguir o caminho que tu segues e volta para o desígnio original. Volta para a Bíblia. Volta para o Espírito de profecia. Dê ouvido à mensagem do Senhor. Pratique. E vai ver que a tua vida e a tua forma de liderar a igreja vai melhorar.
E sempre que um irmão estiver a vir a pregar na igreja essa mensagem, não impede. Deixa que o povo do Senhor conheça essa mensagem e viva essa mensagem. Porque essa mensagem Deus deu para a igreja adventista do sétimo dia. Deus não deu para os de fora, para a igreja católica, para a igreja protestante. Deus deu essa mensagem da saúde. É para o seu povo verdadeiro, que andam no caminho verdadeiro, seguirem, cumprirem. Porque nós não somos mundanos, nós somos povo santo, povo verdadeiro. Então, na qualidade de nós sermos um povo verdadeiro e santo, devemos viver tudo aquilo a que assim diz o Senhor. E o Senhor está nos dizer para sermos reformadores, temos que ser reformadores. Quem somos nós para descumprir essa lei perante ao Senhor? Ele é o nosso super-homem, nosso Pai eterno, Deus dos céus e da terra. Devemos dar ouvido a nosso Deus. Muito obrigado.